Pessoal, dentro do estudo das funções, nós temos a função constante. O que é uma função constante? O que é uma função constante? Bom, não é uma função do primeiro grau e nem uma função do segundo grau. É uma função constante. Ela é definida por y igual b, ou f de x igual b, onde b é um número real. O exemplo com número fica melhor, né? Vamos lá, bora. Y igual 2. O que significa isso? Ó, isso aqui significa assim, ó. Y igual 0 vezes x mais 2. Ok? Agora, quanto é 0 vezes x? É 0, tá bom? Então, não importa o valor de x, não é? Essa função vai dar sempre 2, por isso que o nome é função constante. Né? Como fica o gráfico dessa função? Né? Por exemplo, para x igual, para x igual 1, por exemplo, ó. Como ficaria essa conta aqui, para x igual a 1? Ó, y igual 0 vezes 1, 0. 0 mais 2, 2. Viu? Deu a mesma coisa. Ok? Então, por exemplo, para a gente fazer o gráfico, né? Como faz o gráfico dessa função aqui? Veja que é a mesma, né? Então, para x igual 1, o y deu 2, tá? E se o x fosse, por exemplo, menos 1? Vai, se o x fosse menos 1. Bom, se você colocar menos 1 aqui, ó, quanto é 0 vezes menos 1? Também vai dar 0. Isso aqui vai dar 2. Então, para x menos 1, y vai dar 2. Qualquer outro número, pode pegar 3, ó, para x igual 3, né? Então, como ficaria? 0 vezes 3 também daria 0, ok? Então, se aqui fosse 3, para x igual 3, né? 0 vezes 3 dá 0, mais 2 fica 2. Então, isso aqui daria 2 do mesmo jeito, tá bom? Então, uma função constante, ela não varia. O nome já diz, constante, né? Como ficaria o gráfico? Bora marcar ali no plano cartesiano? Ó, o primeiro ponto seria 1 e 2, né? Se o x fosse 0, né? 0 vezes 0 daria 0. Então também não mudaria nada, tá? Vamos lá. Então a gente tem aqui o primeiro ponto, 1 e 2. Então 1 e 2. Aí a gente teria o ponto aqui. O próximo ponto seria menos 1 e 2. Então, menos 1 e 2, a gente teria o ponto aqui. E 3. Bom, se o x for 3, também 2. Daria 2, a gente teria o ponto aqui. Lembrando que a gente só precisava de 2 pontos, né? Para traçar a reta, mas a gente fez 3 porque é um exemplo. Agora é só juntar os pontos ali, né? Como ficaria essa reta? Ficaria assim, ó. Licença um pouquinho aí das costas. Tá ali o gráfico da função constante y igual a 2. Então, uma característica da função, do gráfico da função constante. O gráfico da função constante é sempre uma reta paralela ao eixo x. Sempre. Tá bom? O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo x. Veja, reta paralela a x. Sempre é uma reta paralela ao eixo x. Tá bom? Bora ver um outro exemplo, né? Se a função aparecer assim, ó, f de x igual a menos 3. É a mesma coisa, tá bom? Isso aqui é como se tivesse escrito assim, ó, f de x igual 0x menos 3. Então, se você fosse, por exemplo, para x igual a 1, você coloca aqui, ó, como a gente acharia o f de 1? 0 vezes 1 menos 3. O f de 1, bom, 0 vezes 1 é 0. 0 menos 3 daria menos 3. Então, se a gente fosse fazer o gráfico, para x igual 1,
para x igual 1, o f de x deu menos 3, ok? E se o x fosse 2? Olha, se o x fosse 2, aqui seria 2, 0 vezes 2, 0, menos 3, 3. Não mudaria nada, então isso daria menos 3. E se o x fosse menos 2, vai? Não mudaria nada também, isso daria menos 3, né? Porque você faria assim, ó, 0 vezes menos 2, menos 3. 0 vezes menos 2 daria 0. 0 menos 3, menos 3, ok? Então, de novo, o gráfico dessa função é uma reta paralela ao eixo x, cortando y no menos 3, ok? Então, se fosse colocar isso aqui, ficaria assim, ó, 1 menos 3, tá aqui, 2 menos 3, bem aqui, para x menos 2, também ia dar menos 3, e a gente teria uma reta, veja que é uma reta paralela ao eixo x, tá? Então, de função constante, é isso que é importante saber. Bem, pessoal, ainda dentro do estudo das funções, especificamente função do primeiro grau, tem um conceito que é muito importante que vocês saibam. Chama-se zero da função do primeiro grau. O que é zero de uma função? O que é o zero de uma função? Definição aqui, ó. Chama-se zero da função do primeiro grau o valor de x para o qual y é zero. Então, às vezes nós vamos precisar encontrar o zero de uma função. Então, como eu acho zero de função? Zero de função é o valor do x para o qual a função dá zero. Porque se o y for zero, eu estou dizendo que a função vai dar zero. Então, como é que eu acho o zero de função? Bora lá. Determine o zero da função y igual 3x menos 15. Como é que eu acho o zero dessa função? Para y igual a zero, temos... Não vai ser preciso fazer assim toda vez, né? Mas isso aqui tudo vai virar zero. Então, a gente vai fazer assim, ó. 3x menos 15 é igual a zero. Veja que eu estou chamando y de zero. Só estou escrevendo ao contrário, né? Estou pegando isso aqui, virando, tá? Ok? Eu estou diante de quê? O que é isso aqui mesmo? O que é isso? Isso é uma equação do primeiro grau. É só resolver a equação, tá? De novo, como é que eu acho zero de uma função? Igualo a função a zero, né? Troco o y por zero e resolvo o bicho que aparecer. Nesse caso foi uma equação do primeiro grau. Bora resolver? Rapidinho? Tá tranquilo, ó. 3x é igual, passo o 15 para o outro lado. X é igual a 15 sobre 3, então x é igual a 5. Muito bem. Então, qual é o zero dessa função? O zero dessa função é 5, ok? E o que isso significa? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o gráfico dessa função é uma reta, só lembrando, é uma reta crescente, o y positivo, né? É uma reta crescente, que corta o eixo x no número 5, né? Então, a gente acabou de descobrir o seguinte, a gente fez um negócio contrário, ó. Aqui é x e aqui é y. A gente descobriu que se o y for zero, a gente resolveu e achou o x 5, tá? Então, o que foi importante aqui é que achar o zero da função é achar o valor do x onde a reta corta o eixo x. Importante, achar o zero da função é achar o ponto onde a reta corta o eixo x. No nosso exemplo, o ponto onde a reta corta o eixo x é dado pelas coordenadas 5 e 0. Então, o ponto corta o eixo x no 5 e 0, né? 0 no y, 5 no x. Agora eu vou dar uma dica interessante
em como achar os pontos principais para traçar o gráfico da função do primeiro grau. Muito bem, vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui do zero da função na construção do gráfico. Então, por exemplo, eu tenho a função y igual 1,5x mais 3. Quero fazer o gráfico dessa função. Eu sei que é uma função do primeiro grau. Eu sei que o gráfico disso é uma reta. Eu sei que eu preciso apenas de 2 pontos para fazer o gráfico dessa função, porque é uma reta. E aí eu quero descobrir os pontos, exatamente o ponto que corta o eixo x e o ponto que corta o eixo y, para ficar mais fácil, tá? Como é que eu faço isso? Bom, eu já sei de cara que para x igual 0, eu encontro onde a reta corta y, ok? Olha só, ó. Para x igual 0, se o x for 0, eu descubro onde a reta corta y. Então faz de cabeça comigo. 1,5 vezes 0. 1,5 vezes 0 é 0. Então dá 3, tá vendo? Eu já tinha explicado isso. Quando você tiver uma função do primeiro grau, nesse modelinho aqui, a reta sempre corta y no 3, nesse caso, ok? Fechou. Agora, onde é o ponto que a reta corta o x? De novo, a reta corta y no 3. Tá aqui, ó. Agora, onde a reta corta o eixo x? Ora, a reta corta o eixo x no zero da função. Ok? Como é que eu acho o zero da função? Eu igualo a função a zero. Então, olha só. Aqui ficamos com 1,5x igual a menos 3. Então, x é igual a menos 3 dividido por 1,5. Então, x é igual a... Fazendo a conta aqui rapidinho no cantinho, né? Ó, 3 dividido por 1,5. Como é que a gente faz mesmo? A gente iguala as casas decimais, né? Quantas casas tem aqui? Tem uma. Aí iguala as casas e tira a vírgula. Dividir, isso é importante, ó. Dividir 3 por 1,5 equivale a dividir 30 por 15, ok? Aí ficou moleza, porque vai dar 2. 2 vezes 15 dá 30. Portanto, a resposta aqui é 2. Como está negativo, né? Menos 2, ok? Então, para x igual a menos 2, essa função dá zero. Para x menos 2, temos y 0. Né? Na verdade, eu descobri até o contrário, né? Se o y for 0, x dá menos 2. Agora eu tenho 2 pontos importantíssimos para fazer o gráfico. Então, olhando para cá, ó, a reta corta y no 3. Aí eu venho aqui e marco 3, né? Ó, 1, 2, 3, marco 3. E a reta corta o x no menos 2. Então, eu venho no x aqui, ó, marco menos 2. Corta aqui e passa a régua. Tá feito. Aí, uma aplicação do zero da função. Ó, eu quero fazer o gráfico dessa função e quero aplicar o zero da função aí. Muito bem. Como é uma função do... Vamos fazer negativo aqui, né? Para aplicar o negócio aqui, ó, negativo. Bom, então eu sei que isso aqui, o gráfico dessa função é uma reta, e ela é uma reta decrescente, porque o coeficiente A está negativo, ok? Então eu vou jogar aqui valores de x e y. Mas como é uma reta, eu só preciso de 2 pontos. E eu quero sofisticar um pouco mais, eu quero saber onde a reta corta o eixo x e onde a reta corta o eixo y. Então, para eu descobrir onde ela corta y, eu jogo x igual a 0. Se o x for 0, faz a conta, isso vai dar quanto? Menos 8. Ok? É isso. Agora, para eu descobrir onde corta x, eu jogo y igual a 0. Então, se o y for 0, eu vou descobrir o quê? O zero da função. Então, nós temos menos 2x igual a 8. E aqui nós temos x igual a... Bom, a gente pode multiplicar por menos 1, não tem problema, porque agora é uma equação, ok? Então, isso vai ficar negativo, o menos 8, e isso vai ficar positivo, ok? Então, x vale menos 8 por 2 vai dar menos 4. Bem, então eu descobri que se o y for 0, o x dá menos 4.
Então eu já sei que o gráfico dessa função é uma reta decrescente, que corta o x no menos 4 e corta o y no menos 8. Aí eu faço um rascunho do gráfico, nem preciso caprichar muito. Y menos 8, então ó, faço aqui mais ou menos aqui, acho aqui um menos 8, não tem problema. E o x é menos 4. Agora é só traçar a reta. Está aí uma aplicação do zero da função, ok? Então dá uma olhada, revê a aula novamente, grava esses conceitos. Zero da função e como fazer gráfico, rascunho de gráfico da função do primeiro grau.